Débora! Olha só a galera Olha chegando só. aqui. Olha só. Fala, e aí, pessoal? E aí, meu Dá um oi pro pessoal. Tudo bem por aí? Olha, Ju Galambos, tudo bem, Ju? Dá um abraço no Chris, por favor. Amor! Ela ligou pra esposa do Palmeiras. Boa noite, boa noite. É uma carne só que as carnes estão separadas. Pepe, Então, Tânia, tudo bem, querida? eu tô no canto, mas Elaine, tô aqui na moto e eu tô em casa. discipulado na ponto. Fala pra ele que saudade dele, saudade da gente servir junto lá na Fundação Casa. Vocês ouvem bem? Oi, Vivi, tudo bom, querida? Sandro, meu brother palmeirense. Com Deus, viu? Tchau, João. Um olho no gato e outro no peixe. Louvado seja Deus. Fernando Ferreira, tudo bem, Fernando? Deus te abençoe. Ó, Adina, fecha a porta aqui da varanda, por favor. Legal, todo mundo chegando para nossa super, ultra, mega aula. Não tão super assim, não tão ultra assim. Mas vamos falar coisas importantes sobre o reino de Deus, né? Sobre o Senhor. E eu louvo a Deus por cada pessoa que tem participado do discipulado. E hoje nós vamos ver um negócio bem legal, bem importante, né? Sobre as leis espirituais. E tenho certeza que será bem legal. Fala, Mandarano, queridão, bonito. Obrigado por você estar passando por aqui, um beijo. Vamos agradecer ao Senhor. Só lembrando que no Instagram a aula ela acaba com 1 hora de duração, depois a gente reconecta de novo para fazer a meia hora restante. Tudo bem aí, Sandro, Juliana e Luigi, Lorenzo, como é que estão todos? Fala, Vi, como é que tá o Daniel? Trabalhando muito aí nas ruas de São Paulo? Ô, Ju Galambos, fala pro Cris assistir a aula, ele vai gostar. Vamos lá, queridos, vamos orar ao Senhor, só esperando um pouquinho os outros alunos entrarem. Estão com a Bíblia? Importante ter Bíblia aí pra gente estudar juntos. Vai ter uns barulhinhos aqui em volta, mas é porque eu estou na minha estação de trabalho, né? Então vocês vão ouvir alguns barulhinhos. Não se assustem. Maravilha. Ah, o Daniel está trabalhando, nem está acompanhando as aulas, né? Opa, chegou meu amigo Cristiano Galambos, a fera da viola. Quanta experiência boa a gente teve na Fundação Casa com aqueles meninos, né, rapaz? Glória a Deus pela sua vida. Brevemente a gente volta pro batente. Ju Duarte, tudo bom, querida? Deus te abençoe. Aluna aplicada, serva. Aliás, as meninas são muito aplicadas, né? Elaine, todas bem aplicadas, bem. Chegou o John aí, o monstro da viola. Meu amigo Paulo Ventura, o monstro. Que legal. Como é que vocês estão se virando aí na quarentena? Não está fácil para alguns, né? Para outros está normal. Uns sofrem mais, outros menos. Mas Deus cuida de todos nós, né? Isso aqui é importante.
Importante porque Deus está no controle, né? Deus continua sendo Deus, Deus continua cuidando de tudo. E há muitas pessoas angustiadas e desesperadas esperando a sua oração, esperando o seu telefonema, esperando a sua preocupação com elas. Oi, Rosa, 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 despretensiosa. Rose Declares, minha querida, louvado seja Deus pela sua vida. A Elaine está pedindo as verdades que foram citadas no final da última aula. Eu vou mandar para vocês amanhã sem falta o material inteiro, tá bom? E aí vocês... É que eu queria entregar a apostila para vocês, mas com a pandemia a gente não conseguiu. Aí eu vou mandar para vocês, vocês imprimem ou então acompanham no computador, tá bom? Amanhã sem falta eu envio. Ok? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus porque discipulado é algo absolutamente essencial para aqueles que servem ao Senhor. Nós somos servos do Senhor. Queremos que o reino seja implantado, que as pessoas sejam alcançadas, e nós precisamos de ferramentas. Precisamos fazer a vontade do Pai, e para fazer isso nós precisamos de ferramentas. As ferramentas, Paulo diz que as ferramentas, as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. Então nós precisamos usar as ferramentas que nós temos. E eu falei para vocês que teriam uns barulhos aqui, né? Não se assustem, faz parte. Eu não quis mudar a minha estação de trabalho, então fiquei perto aqui. Vamos lá, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, para que possamos transmitir aquilo que o Senhor quer nos ensinar e para que possamos juntos aprender da Tua palavra, aprender sobre esse ministério maravilhoso que é o discipulado, onde ensinamos e somos ensinados, onde somos ensinados e ensinamos. Nós já dissemos isso outras vezes, em nome de Jesus, né? Amém. Nós já dissemos isso outras vezes, né? Lá na grande comissão, Jesus diz o seguinte, que nós fomos comissionados a ir a ensinar as pessoas todas as coisas que Ele nos tem dito. E o ensino talvez seja uma das questões mais primordiais no desenvolvimento do Evangelho. Nós precisamos estar aptos para ensinar. E como é que a gente ensina se a gente não aprende? Lá em Romanos está escrito, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Então uma coisa está intimamente ligada na outra. E nós, evidentemente, eu particularmente tive uma boa escola, eu fui muito bem amparado e assessorado por irmãos preciosos que eram usados por Deus e que foram usados por Deus na mocidade, e senti amigos incríveis como o Alcindo, o Gilberto, o Marcão, o Maxwell. A gente cresceu junto, ensinando e sendo ensinado. E nessa época que não tinha internet, não tinha os meios que nós temos hoje, a gente buscava nos livros, nas enciclopédias, e graças a Deus que a gente conheceu a CEPAL, né? Que a gente podia chamar de Serviço para a Evangelização da América Latina, mas não é isso que significa. CEPAL é Serviço de Apoio para Pastores e Líderes. E nós tivemos junto com Richard Duncan, ou Ricardo Duncan, ele foi meu professor de discipulado, e foi muito bom para a minha vida, porque eu aprendi muito. E naquela época, além de trabalhar com ele, né, eu trabalhava para a Mocidade para Cristo do Brasil, e a gente tinha muito bons instrutores, e graças a Deus eu consegui absorver tantas coisas boas
e eu tento passá-las, né, para as pessoas, ensiná-las, assim como Deus tem me ensinado. Então vamos lá. Todos aí. Ô Bira, tudo bem? Direto de Goiás. Benê Nelson. Nelson Benes. Sandro Maia, meu amigo, tudo bom, querido? Obrigado por você estar aqui conosco. A gente está numa aula sobre discipulado. A família Santos aqui conosco também. Tadeu, enfim, uma galera aqui, a galera que gosta de estudar a palavra. Hoje nós vamos abordar há muitas coisas boas para a gente abordar que nos ajudam no processo de discipulado, né? E uma das coisas que a gente gosta muito de ensinar são as 4 leis espirituais. Anota aí, 4 leis espirituais. Então, pega a sua Bíblia, João 3,16. É um verso que todos nós temos que saber de cor e salteado. Vou pedir aqui para minha assessora Adna trazer minha Bíblia, que esse aí eu ainda não tenho de cor e salteado. João 3,16, né? Isso aí é porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, tem até música, que enviou seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Acharam aí? João 3,16. É um versículo que a gente tem que ter no nosso radar, na nossa mente, como a primeira arma, a primeira lei das 4. Qual que é a primeira lei? Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então você vai ensinar isso para o seu discípulo, de modo que o seu discípulo será abastecido disso e vai ensinar para outros. Então a primeira lei espiritual das 4 é: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. É curioso isso, né? Porque as pessoas mal sabem elaborar um plano para a vida, um plano para o futuro, ficam em dúvidas, mas Deus tem esse plano maravilhoso para a vida da gente. Cabe a cada um de nós descobrir. E uma vez que nós descobrimos, a gente vai querer partilhar com as outras pessoas. E você, como um discipulador, vai discipular a pessoa. E qual que é o plano? Ninguém me fez essa pergunta. Qual que é o plano? Qual que é o plano? Alguém sabe? Eu quero que você interaja conosco aqui hoje. Qual que é o plano de Deus para a sua vida? E qual que é o plano de Deus que você vai dizer para as pessoas que Deus tem para elas? Qual que é o plano? O plano de Deus é que todo homem, deixa eu ver aqui, alguém está escrevendo, escreveram aqui plano de salvação. Que mais? Deixa eu chamar minha secretária aqui para eu pedir um favor para ela. Por favor, vem cá. A Juliana colocou aqui que somos salvos, salvação. É isso mesmo. O plano de Deus para as nossas vidas é o plano de salvação. Deus quer que nós conheçamos a Cristo e que alcancemos a sua estatura. Ou seja, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. O plano de Deus é que nós o conheçamos. Depois você dá uma lida lá em João, capítulo 17, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, ele expõe que o projeto de Deus, o plano de Deus é que ele viesse, era que ele viesse para que o Pai fosse conhecido e que nós fôssemos salvos, né? João 10:10 é outro texto também que nós temos que ter decorado. João 10:10. Jesus afirma: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância.
Ou seja, nós somos salvos para que, eu já falei sobre isso aqui nas nossas aulas, para que a imagem de Deus nossa seja restaurada e que nós tenhamos uma vida abundante. A vida reconectou. A nossa imagem lá no Éden foi desfigurada, nós perdemos aquilo que é chamado de imago Dei, a imagem de Deus, e Jesus ele vem nos salvar e reconstituir a nossa imagem, ou seja, é como se ele fosse um cirurgião plástico de primeira linha, de altíssima qualidade, e ele vem e restaura a nossa imagem no processo de salvação. Então a primeira lei bem clara: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida, é o plano de salvação. Como é que você apresenta isso para as pessoas? Como é que eu vou apresentar o plano de salvação? É através das 4 leis, uma coisa de cada vez. Amém? E a principal lei das 4, ou uma das principais leis que não está escrita, é a sua vida, porque talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Talvez você seja a única resposta que alguém vai ter. Que Deus te use. Para que a maioria das pessoas não está... por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida abundante? Então, você tem a primeira lei, que é o plano de salvação para que a pessoa ou as pessoas experimentem uma vida abundante, conforme promessa de Jesus lá em João 10:10. E aí vem uma pergunta: por que a maioria das pessoas não experimenta a vida abundante? Vocês têm ideia? Escreve aí que eu quero ver. Por que vocês acham que a maioria das pessoas não experimentam a vida abundante? A primeira lei é a lei da salvação. A segunda lei vai falar sobre isso. Mas por quê? Escreve aí, eu vou ver 2 ou 3 respostas. Por que na opinião de vocês, as pessoas não estão experimentando a vida abundante? Vamos ver. Ô Rodrigão, também tenho saudade de você, meu camarada. Ô Deus, tem misericórdia de nós. Vamos lá? 2 ou 3 pessoas aqui escrevendo. Por que, na sua opinião, as pessoas não têm experimentado ou não têm vivido uma vida abundante? O Tadeu escreveu ali: porque não conhecem verdadeiramente a Deus. Perfeito, Tadeu. Mais alguém? Porque ainda não tiveram um encontro com Deus, disse a Vivi. A Juga Lambos disse que não estão focadas e vivenciando a palavra. É mais ou menos isso, ou é isso. Vou ver aqui o que o Tadeu escreveu: não conhece verdadeiramente a Deus. O pecado, ele cega o homem. O pecado, ele nos cega. Então, o que tem impedido as pessoas, inclusive, não pasmem, mas o que tem impedido as pessoas de viverem a vida abundante, inclusive as pessoas que estão em muitas igrejas, é o pecado. O homem é pecador e ele está separado de Deus por conta do pecado. Por isso, ele não pode conhecer e nem experimentar o amor de Deus e nem o plano de Deus para a sua vida. Ou seja, ele está separado. O pecado colocou o homem à parte. O homem era parte de Deus lá no Éden. O homem tinha a imagem de Deus. Deus descia para conversar com o homem frente a frente. E o pecado faz com que o homem seja apartado de Deus. Porque o que é pecado? É bom a gente também definir o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que agride a santidade de Deus. Ou seja, a mentira, a fofoca, a falcatrua, né? A falta de amor, as palavras, a soberba, a ganância, enfim. Tudo isso agride a santidade de Deus e nos coloca longe de Deus, né? E a palavra de Deus diz assim: como é santo aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vocês também devem ser santos.
Então o pecado é a causa de não vivermos a vida abundante proposta por Jesus em João 10. Então quem está no pecado está cego. O que acontece com Paulo quando ele cai do cavalo? Ele fica cego. E ali é uma parábola, ali tem uma outra figura de linguagem para isso, né? Mas ali é como se fosse uma ironia. Deus cega Paulo para que ele consiga enxergar o seu reino e a sua justiça. Nós estamos assim. Sem Jesus nós estamos completamente cegos. O pecado nos afasta do Senhor. Então, na segunda lei, você, como discipulador, tem que dizer para a pessoa: você, meu camarada, e eu somos pecadores, miseravelmente pecadores. E o pecado causa uma desgraça na nossa vida, que é nos apartar de Deus, nos deixar longe de Deus. Daí vem Jesus e nos traz de volta para Deus. Religião consegue levar as pessoas para Deus? Não. Muitas religiões afastam as pessoas de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 3, 23. Eu gosto muito disso, porque se esta ideia de Romanos 3, 23 ficar bem gravada na nossa cabeça, facilita-nos falar do amor de Deus e facilita com que as pessoas entendam. O homem é pecador. Todos são pecadores. Todos somos pecadores. Veja aí Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão apartados. Todos pecaram, estão apartados, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, Deus falava conosco, nós tínhamos a imagem, éramos a imagem e semelhança dele, e o pecado nos destituiu de tudo isso. Era como se nós fôssemos o presidente de uma nação e por causa do nosso pecado nós fomos afastados, fomos destituídos da condição de liderança. E o pecado faz isso conosco. O homem, é bom que fique claro isso, né? O pecado mata o homem na sua essência, porque o pecado afasta o homem de Deus. E eu queria que você guardasse essa mensagem no seu coração, essa informação. O morto não pode decidir. Você já foi em algum velório e viu o morto falando: me enterra na cova 55 da rua 49? Morto não decide. Morto não faz nada. Se não é o amor de Deus atraí-lo e transformá-lo, lá em João 6,44, depois vocês leem, João Evangelho segundo São João, capítulo 6, verso 44, tem essa mensagem. É Deus que nos atrai, é Deus que nos ama, é Deus que se importa conosco. Nós somos como um pedaço de ferro e Ele é um imã que vai nos atrair para que nós colemos nele. Porque o homem, nós somos relacionais, seres relacionais, e a pandemia está fazendo o que conosco? Está nos destruindo, porque nós não estamos conseguindo fazer o que mais gostamos e para o que nós somos criados, que é nos relacionar com as pessoas. O homem foi criado para um relacionamento perfeito com Deus e, consequentemente, com as pessoas, para que ele tenha comunhão. O homem foi criado para a comunhão, nós somos seres comunitários. Isso precisa ficar claro para você. Eu e você somos seres comunitários, e é no meio da comunhão, Salmo 133, que o Senhor ministra a sua bênção. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência e rebeldia, decidiu seguir o caminho das trevas, o caminho da escuridão, longe, afastado de Deus, apartado de Deus. Com isso, o que aconteceu? Ele tinha um relacionamento com Deus, não tem mais. Acabou. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é uma evidência do que a Bíblia chama
de pecado. Portanto, o homem está separado de Deus. Você trabalha? A maioria aqui trabalha. Você deve ganhar um salário, né? Salário vem de sal, sabia? Antigamente as pessoas trabalhavam e ganhavam sal, 1 quilo de sal. E daí surgiu a palavra salário. Depois você pesquisa aí. Enfim, Romanos 6:23. O homem peca, o homem se afasta e ele ganha um salário. Ele ganha uma recompensa. O que está escrito lá em Romanos 6:23? Pois o salário do pecado é a morte, a separação espiritual de Deus. O prêmio para quem vive em pecado é ficar longe de Deus. O salário para quem vive no pecado é ficar à mercê de Deus. Isso é terrível. E você, quando está discipulando uma pessoa, você tem que trazer essa lição para ela. Cara, você não pode ficar longe de Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus, você tem que ter intimidade com Deus. E como é que você vai ter vivendo no pecado? Aí você fala, poxa, mas nós continuamos pecadores, Raio. Sim. Mas, está lá na primeira carta do apóstolo João, nós pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. Porque o Senhor nos chamou à santidade. O que é isso? Nos chamou para vivermos separados, apartados do pecado. A Elaine escreveu aqui, o homem fica fisicamente cego para passar a enxergar espiritualmente. A experiência de Paulo, né? Ele fica cego fisicamente e passa a enxergar espiritualmente. Ele recobra a visão física. Quando ele recobra a visão física, ele já tinha enxergado a salvação que é em Cristo Jesus. Isso é muito, muito, muito maravilhoso, né? Deus é santo. O que é isso? Deus é especial, é sublime, é perfeito. E o homem é pecador. Quando Deus nos chama à santidade, Deus nos chama para nos apartarmos do pecado e vivermos junto com Ele em santidade. Deus é santo, o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O pecado é um abismo, né? Cria um vácuo gigantesco entre nós e Deus. Vocês mesmos já devem ter experimentado de falar para uma pessoa ou para várias pessoas e elas não entenderem o que vocês estão falando. Não entendem mesmo, porque as coisas espirituais se compreendem, se discernem espiritualmente. Então, quando você está evangelizando alguém, quando você está falando do amor de Deus para alguém, quando você está falando de Deus para alguém, você tem que orar por esse alguém para que o Espírito Santo a faça compreender, discernir. E isso acontece porque muitas vezes você vai falando. Chega uma hora que o Espírito Santo faz a decodificação das suas palavras no cérebro, na mente, no coração daquela pessoa e ela, poxa, agora eu entendi o que você falou. Agora eu compreendi. E aí ela começa a enxergar. E aí o Senhor, o Espírito Santo vai tirando as escamas e ela começa a perceber. Segunda lei, então, é que o homem é pecador. A primeira lei é que Deus tem um plano de salvação para nós. A segunda lei é que o homem é pecador e ele precisa ser liberto do pecado. E só Deus pode nos libertar do pecado. Tanto é que uma das funções do Espírito Santo, olha que doideira, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a gente pede perdão. O inimigo das nossas almas, ele nos acusa. Você, de novo, você caiu nesse pecado, aí seu miserável. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí, a gente convencido, a gente dobra o joelho e fala, Deus, perdoa, porque eu pequei contra o Senhor, pequei contra o meu irmão, não quero mais pecar. Amém? Isso precisa ficar muito claro.
Para a gente, voltando, né, Jesus propõe lá na primeira lei a vida abundante. Então, para nós termos a vida abundante através dos nossos próprios esforços, não é possível. Você pode ter uma vida reta, você pode fazer boas obras, você pode ter uma religião legal, você pode... porque tem religião que é legal, né? Você pode ter uma filosofia de vida, falando, a minha filosofia é essa, né? Geralmente quando você está evangelizando alguém, ele tem essas coisas, né? Mas não é isso. Não é isso que vai resolver o problema da pessoa, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu sou uma boa pessoa, né? Eu não faço nada errado, eu não faço nada de mal para ninguém, eu não... Ok, você pode até ter uma ética boa, você pode até ter bons princípios, mas sem o Senhor você continua morto nos seus pecados e delitos. Hoje eu estava falando com uma pessoa que inclusive está aqui, que é a Claudinha, e ela dizia o seguinte, eu mandei uma mensagem que as pessoas estão apavoradas com o coronavírus, né? Imagina se elas começarem a ler a Bíblia e perceberem o que ainda está por vir. Vai causar um impacto. E a Claudinha falou, poxa, eu tenho aprendido a ler e meditar na palavra de Deus, e isso tem sido tão bom, né? Porque tem me deixado equilibrada e em paz. Nada que acontece, queridos, vai mudar o plano de Deus. Nada. Deixa-nos preocupados, deixa-nos ansiosos, deixa-nos às vezes com medo, mas não vai mudar nada. Se nós conhecermos as Escrituras Sagradas, se nós soubermos do poder que Deus tem, que Ele exerce, da forma que Ele age, a gente vai ficar tranquilo. Puxa vida! Vou morrer. Amém. Para quem crê em Jesus, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte não pode nos apavorar, a morte não pode nos tirar do eixo, a morte não pode... Você pode pegar um copinho d'água para mim, por favor? A morte não pode nos tirar do eixo, a morte não pode nos desequilibrar, a morte não pode causar pânico em nós, sabe por quê? Domingo a gente comemorou a Páscoa. Jesus Cristo venceu a morte. A morte já perdeu. Amém? A morte já perdeu. Não tenha medo da morte. Tenha desejo pela vida, anseio pela vida. Amém? E a terceira lei, ela entra nesse sentido. Água. A terceira lei nos aponta a única e verdadeira saída para a separação. Ou seja, a primeira lei é o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. A segunda lei, o pecado causa-nos separação. E a terceira lei, ela traz a solução verdadeira e definitiva para o problema da separação. Alguém sabe qual que é a terceira lei? Escrevam aí, vou pegar mais umas 3 respostas. Minha secretária é bênção demais, né? Você é louco. Vou até pedir um café para ela daqui a pouco. Terceira lei, alguém sabe? Alguém chuta? Vamos lá. Alguém pode chutar qual seria a terceira lei? Qual seria a lei que nos traz... O Facebook às vezes dá umas desconectadas porque deve estar bem, o tráfego está alto. Alguém? Alguém pode chutar? Qual seria a terceira lei? O Diogo Turco disse que é fé a terceira lei. Vamos ver se mais alguém chuta aqui. Pessoal do Face aqui. A Claudinha disse que não sabe. O Sandro disse que é misericórdia de Deus a terceira lei.
Essa é muito fácil, queridos. A terceira lei é muito fácil. Mais alguém? Misericórdia de Deus, fé, não sei. A Rose Declares disse que é viver em comunhão. Vocês já teriam sido reprovados nessa terceira lei. A terceira lei chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única solução para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Essa é a lei que você precisa dizer para as pessoas. Essa é a lei que você vai compartilhar com seus discípulos e eles vão compartilhar com os outros discípulos que virão depois. O Rodrigo escreveu aqui: confessarmos nossos pecados e nos arrependermos. Também, mas a partir do momento que Jesus seja apresentado para eles. Aí volta naquela questão que eu falei. Pode ser que você tenha que dizer 10, 20, 30, 40, 50 vezes para a pessoa, até que o Espírito Santo faz a conversão. E aí ela entende que a principal lei, o principal caminho, o principal meio para ela voltar a ter comunhão perfeita com Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem. Note isso é importante que vocês saibam. Jesus Cristo é uma solução do Pai, da Trindade, para o homem pecador. Deus decidiu na eternidade, está lá em Gênesis capítulo 3, depois você procura lá. Deus disse para a serpente, Deus disse para o inimigo, que nasceria de mulher alguém que pisaria a cabeça e esmagaria a cabeça da serpente. Esse é Jesus. Amém? Esse é Jesus. Jesus veio, então, por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Jesus é o único elo. Eu ia falar elo de ligação, mas aí é redundância, né? Jesus é a única ligação perfeita entre nós e o Pai Celeste, entre nós e a Trindade. Isso precisa ficar claro. Nós precisávamos pagar um preço por causa do nosso pecado. E o pecado foi o quê? Uma rebelião. Nós demos as costas para Deus e passamos a viver em rebelião contra Deus. Então criamos uma dívida contra Deus. E essa dívida ela só é paga por Jesus na cruz do Calvário. Depois você vai procurar lá em Efésios, vai falar sobre esse escrito de dívida que havia sobre nós. E Jesus, quando ele vai à cruz, que a gente comemorou a Páscoa domingo, ele pega o escrito de dívida e rasga. Porque nós deveríamos estar naquele lugar, nós deveríamos ser crucificados. E Jesus é crucificado em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Mas aí, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Amém? Está tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Primeira lei, o plano perfeito de Deus, que é a salvação. Segunda lei é o pecado. A terceira lei, Jesus Cristo é a solução que Deus encontrou para que nossa imagem fosse restaurada e para que nós pudéssemos ter comunhão com a Trindade. Estão entendendo? Então, ok aí? Um okzinho. Se tiver dúvida, escreve que a gente vai, à medida do possível, respondendo as dúvidas. Tá bom? Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, quando ainda nós éramos pecadores. Maravilha, obrigado, Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome. Eu era pecador e ele foi lá e morreu por mim. Antes que eu me arrependesse, ele já morreu por mim no meu lugar.
Oh Deus, obrigado. Isso precisa ser uma lei, uma coisa muito clara, muito latente na minha e na sua vida. Ele também, após ser crucificado, e na sexta-feira, no domingo, acontece algo maravilhoso. Ele ressuscita. Então abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e verso 6. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 6. Amém? Louvado seja Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e em seguida aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 pessoas lá no cenáculo. Essas informações que Paulo diz aos Coríntios, lá no capítulo 15, estão todas no livro de Atos dos Apóstolos e dos Evangelhos. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Perdão. O telefone não para, né? Vamos lá. Cristo, ele ressuscita no terceiro dia. Daqui, Pepe. Daqui, por favor, Pepe. Por favor. E essas informações, como eu disse, estão lá no livro de Atos dos Apóstolos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e em seguida aos 12, depois aos 500, lá no cenáculo. Nós não podemos esquecer desses fatos históricos, porque a gente, quando vai falar do amor de Deus ou vai falar de Jesus para alguém, nós não podemos esquecer que ele ressuscitou. Nós não podemos esquecer que ele morreu pelos nossos pecados. Nós não podemos esquecer que ele fez isso para ocupar o nosso lugar e pagar uma dívida que era nossa. Muitas vezes a gente, na loucura que a gente vive, a gente acaba esquecendo de alguma coisa. E quando você está falando de Jesus, fale tudo. Fale tudo. Amém? Jesus é o único caminho. Esse aqui eu gosto muito. João 14,6. Outro texto que você precisa ter decorado na sua cabeça. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meu intermédio. Lembra da terceira lei? A terceira lei, Jesus é a solução para o problema da separação entre o homem e Deus. Está aqui a resposta. Está aqui a marca, a certeza, a convicção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meu intermédio. Ninguém. Né? E aqui a Bíblia, depois você vai ler com calma, você vai ver que a palavra de Deus é a verdade. E quem é a verdade? E quem é o Logos? João capítulo 1 diz que o Verbo virou gente e habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A palavra é Cristo. E a palavra é a verdade. Por isso que Jesus vem e afirma categoricamente: eu sou o caminho, não há outro. Eu sou a verdade. Não é uma verdade, eu sou a verdade. E eu sou a vida. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Mas não é suficiente reconhecer apenas essas 3 leis. Tem mais uma. Aceita um café? João 6,44. Bem que legal esse versículo. Sim, a Adna falou que eu devo ler,
João 6,44. Eu já tinha falado para vocês, mas vou ler. Abra sua Bíblia, João 6,44. Porque às vezes as pessoas estão pensando, eu aceitei Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 6, 44. verso 44. Aliás, na aula passada eu já tinha pedido para o reverendo Paulinho lê-lo. Vamos ler aqui. Olha que delícia de texto. Eu gosto muito dos textos que afirmam a autoridade, o senhorio, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente acha que a gente é que aceita, né? Porque a gente... Há correntes, né, que fala que nós é que aceitamos o Senhor. Não, Ele nos aceita. Veja João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, Jesus está dizendo, nenhuma pessoa por vontade própria pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer essa pessoa. Ou seja, você só vai a Cristo, a pessoa só vai a Cristo se o Pai levar essa pessoa a Cristo. Olha que delícia de texto. Afirma o senhorio absoluto de Jesus. Jesus só é Salvador porque Ele é Senhor. É que nem eu sempre falo para as pessoas, né? A gente se cumprimenta com a paz. Mas que paz? A gente se cumprimenta com a paz do Senhor, ok. As cartas paulinas, elas todas são abertas com a frase, ou a maioria delas com a frase graça e paz. E tem um sentido, tem um objetivo nisso. Nós só temos essa paz de Jesus por causa da graça. Se não houvesse a graça sobre nós e sobre a terra, nós não teríamos essa paz. Jesus, ele fala claramente, minha paz vos dou. Paz seja convosco, a paz dele. Mas essa paz que nós falamos, quando a gente fala graça e paz, nós estamos referendando a paz de Jesus que é sobre nós por causa da sua graça, por causa do seu favor sobre as nossas vidas. Amém? Então, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu, olha que lindo, o ressuscitarei no último dia. Você receberá a ressurreição no último dia se você for levado a Cristo pelo Pai. É o que está escrito ali. Ah, mas não tem mais. Não tem. Mas, querido e querida, morto não decide a cova que ele vai ser enterrado. Morto não decide a roupa que ele vai usar. Morto não decide o caixão que vai vestido. Morto não decide o tipo de flor que vão colocar sobre ele. Morto não decide nada. O único que nos pode vivificar é o Senhor. E Ele nos vivifica, nos santifica, nos justifica. São coisas que a gente vai estudar em outras oportunidades. E aí nós vamos perceber quantas coisas maravilhosas Deus faz por nós, em nós e através de nós. Amém? Vamos... Opa, voltou aqui. Legal. Tadeu, outro dia a gente fala sobre livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio a partir do momento que nós nos tornamos do Senhor. Até lá, eu não tenho como arbitrar. Arbitrar é você decidir, eu não tenho como decidir. Mas no momento oportuno a gente fala sobre isso. Tá bom? Vamos, como os gregos, né, procrastinar. Não, é que a aula hoje não é sobre isso. Mas no momento oportuno a gente vai falar sobre isso. Eu creio no livre-arbítrio, tá? Não é isso. Tá bom? A partir de um momento.
Que a Adna falou, crê. Vamos lá. Voltando aqui. Então Deus ele prepara Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, para pagar um preço dos nossos pecados. Mas não é suficiente aí você conhecermos apenas as 3 leis. Precisamos conhecer a 4ª lei. Na 4ª lei, nós precisamos receber a Cristo como Senhor e Salvador. Como é que funciona isso? O que é receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas? Ou seja, o Senhor vai nos fazer um convite pessoal. Deus não trabalha na baciada. Amém? Deus chama você pelo seu nome. Trabalha com você, chamando você pelo seu nome. Vai chamar o Tadeu de Tadeu, João de João, a Rosa de Rosa, o Maurício. Ô Mauricião, tudo bem? Maurício Alves de Lima, meu amigo. Vai chamar o Maurício de Maurício, o Nelson de Nelson, ele chama a gente pelo nome. Então ele vai convidar você para participar do seu reino. Né? Precisamos receber a Jesus como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal que ele nos faz. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus perfeito para a nossa vida. Aí você fala, mas como é que isso acontece? Me explica melhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, verso 12. Acharam? Tá travando o Instagram, irmão Nelson? Lembrou? Acho que é aí, porque aqui tá normal. Pode ser a sua conexão. Acharam? Amém? Vamos lá? Contudo, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Olha só o convite de Deus para as nossas vidas. É a partir desse convite que nós recebemos essa bênção eterna sobre as nossas vidas. É a partir desse convite que Ele nos faz. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Tem outra versão que diz que a todos quantos Jesus recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É Jesus que nos torna filhos de Deus. Não eu, através da minha própria vontade. Agora eu quero ser filho de Deus. Todo mundo diz, né? Eu sou filho de Deus. Jesus nos torna filhos de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo do reino dos céus. É a partir de um convite de Deus a nós. Então, lembra, a gente estava falando a cegueira, a gente passa a enxergar, o Espírito Santo vai convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. E aí vem aquilo que o pastor Paulinho tem insistido conosco nesses últimos dias. Precisamos falar sobre arrependimento. Então a 4ª lei é sobre o arrependimento. A 4ª lei, ela tem que ser falada, propalada. Meu camarada, você recebeu o convite, se arrependa dos seus pecados. Porque receber a Cristo implica em arrependimento. E o que é arrepender? Nós sempre damos um jeitinho, né? E isso é terrível para nós, porque não tem jeitinho com o pecado. Arrepender, querido e querida, é não voltar a praticar. Você fazia algo, você se arrepende e não faz mais.
Vou te dar um exemplo mais prático. Você pegou o carro, estava indo em direção ao Tatuapé. Eu estou na Moca. Peguei o carro e fui para o Tatuapé. Aí me arrependi. O que eu faço? Eu continuo indo para o Tatuapé? Me arrependi de ir para o Tatuapé. O que eu faço? Eu volto para minha casa. Se arrepender é não fazer o que você iria fazer. É não fazer o que você estava acostumado a fazer. Isso é arrependimento. Então você pecava, vem o Espírito Santo e fala assim: camarada, meu filho, minha filha, você é pecador, você mentiu, você trapaceou, você é arrogante, você é soberbo, você é isso, você é aquilo. O que você tem que fazer? Me arrepender, cair de joelhos, pedir perdão e não fazer mais. Porque se você fizer de novo, você não se arrependeu de verdade. O arrependimento causa a tal da metanoia em nós, a mudança de mente. Quem mentia, não mente mais. Quem trapaceava, não trapaceia mais. Quem enganava, não engana mais. Você passa a fazer e a viver e a ter a mente de Cristo. Então, receber a Cristo implica em arrependimento. Você que está discipulando as pessoas, você que está pregando para as pessoas, não deixe de falar sobre o arrependimento e não deixe de explicar o que é o arrependimento. Arrepender é não fazer, é uma mudança de rota, é uma mudança você estava indo para um lugar, não arrependi, não vou mais, volta. Amém? Explica para o seu discípulo o que é arrependimento. Uma coisa também que é importante: receber a Cristo significa deixar de confiar em seus próprios esforços para se salvar. Há muitas religiões que se baseiam nos próprios esforços para se salvar, para se tornar melhor. Quando você recebe Cristo, quando você é recebido por Cristo, quando você crê no Senhor Jesus, porque o texto lá fala assim: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando você entra nessa situação, quando você passa a ser categorizado assim, quando você entra nessa vida, Deus perdoa os seus pecados, Deus perdoa os nossos pecados e faz com que sejamos iguais a Ele. Deus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus para que sejamos parecidos com o seu Filho. O apóstolo Paulo diz assim que nós precisamos ter a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensava. Na década de 80, 90, circulou um livro chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus. O livro era um desafio para as pessoas o Instagram está reconectando. Eita, caiu. Vou entrar de novo aqui no Instagram. Deu uma hora. Tá voltando. Deixa a galera voltar para... Já reconectou, vamos lá. O cabelo tá ficando prateado. Opa, galera voltando. Então eu dizia que na década de 80, 90, circulou um livro, Em Seus Passos, o que Faria Jesus, né?
Era uma proposta bem simples ou simplória. Antes de você fazer qualquer coisa, você pensar, será que Jesus faria isso? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus iria a tal lugar? E aí era um desafio para você falar, poxa, eu acho que não. Então eu não vou fazer. O Senhor, Ele quer que nós sejamos a sua imagem e semelhança, que nós tenhamos a mente de Cristo, que nós pensemos como Cristo pensava e que nós ajamos como Cristo agia. Jesus mesmo fala que se nós crermos, se nós crêssemos, nós faríamos as coisas que Ele fez e ainda maiores. Se nós crêssemos, a gente está travando, deve ser por aí. Aqui está normal a internet. Então Deus quer que a gente tenha a mente de Cristo. Você precisa ter a mente de Cristo. Porque se você continuar com a sua velha mente, você vai continuar tendencioso ao pecado. Amém? Crer apenas intelectualmente que Jesus é Filho de Deus e que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados não basta. Vou ler de novo. Crer apenas intelectualmente que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados não basta. Não basta porque todo mundo crê no Jesus histórico. Nós vivemos hoje no ano 2020 da era cristã, depois de Cristo. As pessoas sabem que Jesus existe, ou seja, intelectualmente sabe. E aí você fala para uma pessoa sobre o amor de Deus, fala sobre as 4 leis, mas ela só vai crer além do intelectual pelo arrependimento. Se ela não tiver arrependimento, ela vai ter uma fé cognitiva apenas, intelectual, racional, que não vai bastar. Não vai bastar. Não vai bastar. Também não é suficiente ter uma experiência emocional, né? Tem gente que vai na igreja e tem aqueles arrepios. Não. Uma experiência emocional também não é suficiente. Nós recebemos a Cristo pela fé. Isso está lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios. Abre aí capítulo 2, versos 8 e 9. Paulo deixa isso claro quando ele fala com os Efésios. Gálatas, Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Amém? Abriram? Texto maravilhoso. Porque pela graça... Desculpa. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é o dom de Deus, não a graça. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela ou nelas. Nós somos salvos pela graça. Nós recebemos essa graça mediante a fé, que é um dom que Deus nos dá, e nós precisamos fazer o que com esse dom? Fazê-lo crescer, fazê-lo crescer, fazê-lo crescer. Nós recebemos Cristo pela fé e somos salvos pela graça, esse favor imerecido de Deus por nós. Deus tem esse ato de vontade em relação a nós. Eu vou restaurar a sua vida. Eu vou restaurar você. Eu vou fazer de você uma nova criatura.
partir de agora, você vai viver em novidade de vida. Onde é que está esse texto? Está lá em Romanos. Tarefa de casa. Achar o texto lá em Romanos que fala sobre viver em novidade de vida. Lição de casa. Achar o texto em Romanos. Sem procurar no Google. Lê Romanos e acha o texto. Viver em novidade de vida. Você está falando de Deus para o seu discípulo. Está aplicando as 4 leis. Precisa dizer para ele: querido, querida, Deus conhece o interior de cada um de nós. Por isso, Ele está mais interessado nas nossas motivações e na sinceridade dos nossos corações do que apenas em palavras e atitudes exteriores vazias. Aí você fala assim: poxa, mas o coração é enganoso, diz o profeta Jeremias. Verdade verdadeira. O coração que não tem Jesus é enganoso, desesperadamente corrupto. Mas o coração que é salvo pela graça do Senhor, que é lavado pelo sangue de Jesus, é um coração transformado. O coração aqui é mente, não é o músculo cardíaco que bombeia o sangue. A mente transformada por Jesus, ela é lavada pelo sangue de Jesus. Ela é diferente. Ela é diferente. Ela já não é mais enganosa, nem corrupta. Você pode fazer uma oração com o seu servo. Eu vou mandar para vocês. A oração confessional. A pessoa recebe a Cristo. Ela tem que se confessar. Ela tem que se arrepender. Ela tem que iniciar uma nova vida. Ela tem que desejar essa nova vida. Desejar estar com Cristo, desejar andar com Cristo, viver com Cristo. Isso a gente provoca nas pessoas. Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Meu coração é Teu. Ó Senhor, obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. É uma oração simples, é básica, mas ela expressa o desejo de um coração sedento por Jesus, de um coração impactado pela cruz, de um coração que está sendo transformado e lavado no sangue de Jesus. Eu gostaria que vocês memorizassem um versículo, além de descobrir aquele de Romanos aquele da novidade de vida. Eu gostaria que vocês memorizassem o versículo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Olha que lindo, 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 lindo. Paulo falando dele mesmo. Paulo falando o que aconteceu com ele mesmo. E nós, como testemunhas vivas de Jesus, nós precisamos falar de nós mesmos, do que Jesus fez conosco. Olha o que ele fez por mim. Olha o que ele faz em mim. Acharam? 2 Coríntios, para decorar. Quando a gente se encontrar, quando eu ligar, ou quando o pastor Paulinho ligar para vocês, vocês vão falar decora e salteado. Ô Júnior Ferraz, meu primo lá da Bahia. Louvado seja Deus pela sua vida, querido. Rosana Fabiana de Manaus, que bênção. Seja bem-vinda, querida. Então vamos decorar juntos esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, decorei agora! Aleluia, que bênção! É isso, queridos.
Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás, porque tudo se fez novo. Você tem um coração novo, uma mente nova. Você se arrependeu dos seus pecados. Você entendeu o plano de Deus para a sua vida. Você tem tantas coisas maravilhosas para fazer, para ser. E Deus tem tantas coisas incríveis para fazer em você, por você e através de você. Em mim, por mim, através de mim. Em nós, por nós e através de nós, né? Para a gente marcar as 4 leis. Primeira lei é a lei do plano perfeito da salvação. Segunda lei, que todos somos pecadores. O pecado causa separação entre nós e Deus. Terceira lei, Jesus Cristo é o único que nos restaura a Deus, né? Jesus Cristo é o caminho, é por meio dele que nós vamos restaurar a comunhão perfeita com Deus. Então é a terceira lei, a lei da restauração da comunhão com Deus. E a quarta lei é a lei do arrependimento, onde nós somos convidados a fazer parte do reino de Deus. Nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e nos arrependemos e passamos a ter uma vida nova. E por fim, você que está em Cristo é uma nova criatura, pois as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela disposição de vocês em aprender. Na semana que vem nós vamos estudar vida devocional, quais são os objetivos da vida devocional, qual é a importância, se é possível fazer um planejamento. Hoje eu fiquei assustado quando eu mandei a mensagem que as pessoas estão morrendo de medo, né, com temor incrível do coronavírus. Imagina quando elas lerem a Bíblia e verem o que ainda está por vir. As reações me deixaram um pouco perplexo, porque a gente precisa se abastecer da palavra, a gente precisa se apoiar na palavra. A palavra de Deus, ela é o alimento para as nossas almas. A palavra de Deus, ela é abastecimento para o nosso coração. A palavra de Deus nos traz alegria, a palavra de Deus nos traz paz, a palavra de Deus é o caminho, né? É lâmpada, né? O salmista no Salmo 119 disse que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós precisamos, em nome de Jesus, querido e querida, estarmos totalmente voltados para as coisas de Deus, porque senão virá o lobo e vai levar você embora, vai te enganar e vai te levar, vai te sacar do aprisco. Não se engane, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Temos ainda uns 10 minutinhos, eu gostaria que você fizesse alguma pergunta. Escreve aí, eu respondo as que for possível responder. O Rodrigo escreveu aqui: maravilhoso aprender mais sobre a palavra e com essa aula tão gostosa. Obrigado. Imagina, nós estamos aqui para aprender juntos, para crescer juntos, né? Tá tudo aqui. Uma vez eu fui num local, o rapaz abriu a Bíblia e começou a falar versículo por versículo, aí a plateia começou aquele alvoroço e tal, e alguém levanta: eu queria fazer uma pergunta. E aí o rapaz que estava ensinando falou: pois não, o que você queria saber? Mas é só isso mesmo, não tem nada, aí não tem nada diferente. Eu falo: é isso, é o que está na palavra. A palavra é suficiente, a gente não precisa inventar nada, a gente não precisa criar nada, está tudo aqui. Às vezes é autoexplicativo, às vezes é difícil de compreender, mas o Espírito Santo nos ajuda a compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Perguntas? Deixa eu ver aqui no Facebook, aqui no Instagram.
Estamos sem perguntas? O O PP está perguntando. Se tiver alguma pergunta, ele responde na hora. Pode nada. Alguma pergunta? Material eu já mando para vocês amanhã, sem falta. Mando no grupo do discipulado. Se alguém quiser o material do discipulado, que não faz parte do grupo do discipulado, pode mandar uma mensagem no WhatsApp para mim que eu respondo, né? Deixa eu ver que eu respondo para vocês, tá? Na apostila tem uma parte que é uma parte que você vai desenvolver, você tem que preencher, você vai desenvolver com os seus discípulos. E eu estou esperando aqui as suas perguntas para a gente encerrar a aula. Alguma pergunta? Alguma questão? Vamos lá, galera. Aproveita que o professor Girafales. O Diogo Turco tá dando risada aqui. É brincadeira, né? O Girafales é mais bonito que eu. Deixa eu ver, let me see. Ok. No questions? Mais 1 minuto para vocês fazerem a pergunta. Claudinha, acho que está gostando da aula, hein, Claudinha? Pastor Paulo apenas também está gostando da aula. Acabou. Bem, eu vou... Deixa eu ver se aqui... O Diogo disse que nada por hora, meu nobre. Obrigado, Diogo. Um abraço, Lucas. Beleza, Diogo, fica tranquilo que eu dou um abração nele aqui. Vamos orar então, não tendo mais perguntas. Senhor, graças te dou por essa oportunidade de compartilhar com os meus irmãos de algo tão precioso quanto essas leis. A lei da salvação, a lei do pecado, a lei de Cristo, a lei do arrependimento. Como nós precisamos, ó Pai, de orientação do Senhor. Como nós precisamos que o Senhor esteja à frente para que os nossos ministérios sejam bem-sucedidos. E ministério bem-sucedido é aquele em que a marca principal é a obediência ao Senhor. A marca principal é a colheita daquilo que se planta. Nós temos plantado, Deus, nós temos semeado e desejamos colher frutos que glorifiquem e exaltem o Teu nome. Queremos ver outros como nós sendo enxertados na videira, sendo abençoados pelo Senhor, sendo restaurados, sendo transformados, recebendo o convite do Senhor para participar do Teu reino. Porque todos quantos Jesus recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que o Senhor faça isso nas nossas vidas. Que o Senhor faça isso com aqueles pelos quais nós temos orado, para que se convertam, para que sejam inseridos no Teu reino. Que o Senhor faça isso, Pai, de maneira especial com a Tua igreja, trazendo à Tua igreja responsabilidades, a responsabilidade de testemunhar, a responsabilidade de pregar o Evangelho, a responsabilidade de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Graças te damos pela oportunidade. Graças te damos porque o Senhor está conosco nessa pandemia. Graças te damos porque o Senhor disse, Jesus disse, que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passarão. Nós cremos na tua palavra, cremos no poder do teu Evangelho, cremos que o Senhor faz novas todas as coisas para que nós possamos viver em novidade de vida. Tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Graças te damos por isso, Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, querido e querida. Deus é bom. Deus continua sendo bom. Deus continua cuidando de nós. Deus continua cuidando da nossa família. Deus continua fazendo coisas incríveis por nós. E nós precisamos apenas observar. Não diga para o seu problema. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Faz toda a diferença. Eu aqui e você aí, sempre abençoados por Deus. É nóis. Fiquem na paz. Tenham todos uma boa noite.